Olá, queridos, tudo bem? Peço ao Senhor para que todos estejam bem, suas famílias, bem cuidados aí pelo Senhor, em nome de Jesus. Mais uma semana, graças a Deus, com os nossos estudos, mais uma semana nos debruçando na palavra do Senhor e nos alimentando dela. É isso que nos traz força, é isso que nos traz fé, é isso que nos traz ânimo, né? Para todos os dias acordar sabendo que as misericórdias do Senhor se renovaram naquela manhã, sabendo que o dia que nós estamos vivendo foi feito pelo Senhor, para que nós nos alegrássemos nesse dia. Quando nos alimentamos da palavra do Senhor, ela traz sobre nós esta certeza, esta fé, esta confiança. E isso é maravilhoso. É muito, muito maravilhoso. E nós vamos então mais uma semana olhar ali para o Salmo 23, ainda no verso 3. Semana passada nós vimos um pedacinho do verso 3, essa semana a gente conclui o verso 3, onde aqui o salmista, o rei Davi, o pastor Davi, pastor de ovelhas Davi, compõe esse salmo, olhando para a sua vida diária, olhando para o seu trabalho, olhando para aquilo que era muito próprio, né, conhecido dele. E ele, então, começa a fazer esse paralelo entre um pastor de ovelhas, como ele era, e o pastor que é o Senhor, o nosso Deus, o nosso pastor. E da mesma maneira que Davi cuidava daquelas ovelhinhas, ele olha e vê que Deus também cuida de nós, que Deus também nos protege, que Deus também nos ampara, que Deus também nos alimenta, né? E hoje nós vamos ver essa parte do texto que diz assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. E é interessante que a gente está vendo o Salmo 23, lendo junto o livro A Psiquiatria de Deus, e o autor ele chama atenção dizendo que em muitos momentos da nossa vida nós nos sentimos meio perdidos, meio desorientados, como se nós estivéssemos numa encruzilhada, vários caminhos à nossa frente e a gente em dúvida qual o melhor caminho, qual a melhor direção nós devemos tomar, né? Eu acredito que todos nós já passamos por isso, ou estamos passando por isso, né? Qual é a melhor escolha para fazer nesse tempo, né? Qual o melhor caminho a tomar, qual é a melhor decisão, o que devemos fazer, e aí nos sentimos meio perdidos, desorientados, e precisamos de uma orientação. E aqui no Salmo 23, quando nós lemos algo como ele fala, guia-me pelas veredas da justiça, guia-me, é como se ele estivesse falando, guia-me pelo caminho certo, me ajuda a decidir e me mostra qual é a direção que eu devo tomar, me guia pelo caminho certo. E aí, como a gente vê, desde o início do Salmo 23, Davi ele faz esse paralelo, né, entre ele como um pastor de ovelhas e o que ele fazia como um pastor de ovelhas e Deus como nosso pastor. Um pastor de ovelhas, o autor aqui ele traz, ele tem que cuidar do rebanho e dar a direção, porque a ovelha ela não tem muito senso de direção. Ele até coloca aqui um cachorro, um gato ou um cavalo, parece que eles têm uma bússola interior, porque eles não ficam perdidos. Mesmo que eles se distanciem, eles conseguem voltar para o seu lugar de origem. Agora, uma ovelha não. A ovelha, ela não tem uma visão muito boa. Ela consegue enxergar mais ou menos de 8 a 10 metros à sua frente. Então, ela facilmente se perde. Jesus ele conta uma parábola, uma história de uma ovelha que se perdeu, porque era muito corriqueiro isso acontecer. A ovelha ela se perde e ela não consegue voltar. Então o pastor ele precisa guiar as ovelhas, ele precisa ali dar a direção para elas saberem qual caminho elas devem tomar. Mas é interessante que a ovelha, ela confia completamente no pastor e ela então segue aonde o pastor está mandando ela andar, né? E se a gente olhar para a região ali onde Davi vivia, ali na Palestina, é uma região com muita trilha.
bem estreita, muitas muito perigosas, perto de precipícios, trilhas que muitas vezes dão a lugares sem saída, né? E trilhas que, mesmo estreitas, mesmo difíceis, dão a um bom lugar. E é isso que o pastor de ovelhas ele faz. E ele fazia, né, na época de Davi. Ele guiava as ovelhas, mesmo que fosse num caminho bem estreito, um caminho bem difícil, mas ele sabia, no final desse caminho, vai dar num bom lugar. Então, vamos seguir por aqui. E as ovelhas seguiam o seu pastor. O autor, ele lembra que também, eu achei bem interessante isso, que Davi poderia, provavelmente, também pensar lá no seu povo de Israel, né, nos seus antepassados, quando eles saíram do Egito, foram para o deserto, né, e tinham um lugar bom para chegar, que era a terra que Deus tinha prometido. Mas para chegar lá, eles tinham um caminho a percorrer e era um caminho difícil. Era no meio do deserto. E a Bíblia diz que à noite tinha uma nuvem, né? Tinha uma coluna de fogo. À noite tinha uma coluna de fogo que eles olhavam e falavam: é nessa direção que eu preciso caminhar. A coluna de fogo está indo nessa direção, então eu vou caminhar aqui. Durante o dia, naquele sol quente do deserto, tinha uma nuvem gigante cobrindo toda aquela multidão, e eles então entendiam: olha, a nuvem está vindo para cá, então precisamos ir para cá, a nuvem está indo para lá, né? Então Deus direcionava, guiava o povo ali no deserto, e eles sabiam que iria dar num local, né, num lugar bom, que era a terra que Deus tinha prometido. Então, o que nós podemos entender aqui desse Salmo 23, né? Que mesmo que existam caminhos difíceis, mesmo que o lugar pareça íngreme, pareça complicado de andar, mas se nós estamos sendo guiados pelo Senhor, nós podemos ter a confiança e a certeza que vai dar num bom lugar. Deus, ele nunca nos prometeu, por exemplo, que o nosso caminho seria um caminho fácil, seria um mar de rosas ou um tapete, né, no lugar onde nós vamos aí caminhar. Deus nunca disse isso, mas o que Deus diz é que nós vamos ter lutas, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter situações difíceis, mas que Ele estará conosco. Nós nunca estaremos sozinhos. Quando Davi fala, guia-me pelas veredas da justiça, guia-me pelo caminho certo, ele está afirmando, né, dizendo nessa oração, mas é uma afirmação, entendendo o quê? Que Deus nos guia. Deus, ele não nos envia falando, olha, vai por aqui. Não, ele vai junto. Ele vai junto, ele mostra o caminho, ele caminha conosco. Ele nos promete dar forças nessa caminhada. Ele promete que se nós cairmos, ele vai nos levantar. Então, aqui nós podemos ter essa certeza, que quando o Senhor nos guia pelo caminho que ele tem para nós, ele estará conosco. Nós não estaremos sozinhos. A sua presença será constante na nossa vida. Constante. Tem um provérbio muito, muito lindo que diz assim, Provérbios 3:6. Diz assim, reconhece-o, quer dizer, reconhece Deus em todos os teus caminhos, e ele, o Senhor, endireitará as tuas veredas. Então, é pedir, né, confiar de verdade que quem deve dar a direção para a nossa vida é o Senhor. É o Senhor. Eu tenho um casal de amigos, pastores, e eles sempre falavam uma coisa que eu nunca mais esqueci. Eles falavam há muito tempo atrás, mas eu nunca mais esqueci. Eles sempre falavam assim, ó, a gente, o ser humano, consegue ver só até a curva. Então imagina, você está numa estrada e tem uma curva íngreme, você não consegue saber o que está do outro lado. A gente não consegue ver do outro lado. Então é isso que eles falavam, né? O ser humano, ele consegue ver até a curva, só. A nossa visão é muito limitada, como a da ovelha, né? É muito limitada, mas a de Deus não.
Deus, ele sabe o que está depois da curva. Deus sabe qual o melhor caminho. Deus sabe que aquele caminho, por mais difícil que seja, ele estará conosco, ele estará cuidando de nós, ele estará nos dando força, vigor para andar nesse caminho, porque ele sabe que esse caminho, no final, vai dar num bom lugar. E é isso que é o que Davi está dizendo. Ele nos guia pelo caminho da justiça, pelo caminho certo. Ele nos guia ao caminho que vai dar no lugar bom. No lugar bom. E todos que buscam isso do Senhor, todos que buscam ser guiados por Ele, podem ter certeza. Ele nos guiará a caminhos certos. Ele nos guiará pelas veredas da justiça. É isso que o Salmo 23 nos ensina. É isso que o Salmo 23 traz para nós de certeza. O nosso bom pastor, o nosso Deus, o nosso Senhor, ele deseja caminhar conosco nessa caminhada, nos dando direção, nos mostrando o caminho certo, dizendo: vem comigo, você não está sozinho. Nós vamos trilhar esse caminho e você vai ver aonde eu vou te levar. Com certeza num lugar muito, muito bom. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus, que Ele continue ministrando o nosso coração. Talvez se você esteja passando por um momento de indecisão, de um momento onde você precisa de uma orientação, qual caminho você deve seguir? Busque no Salmo 23, tira um tempinho, ore ao Senhor, releia de novo esse texto, deixe Ele ministrar o seu coração. Com certeza, Ele deseja te dar essa direção que você precisa. Vamos orar um pouquinho? Senhor, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada, Pai, pela tua fidelidade. Nós podemos descansar na certeza de que o Senhor é um Deus que nos ama, é um Deus que deseja a todo instante nos guiar, que deseja a todo instante nos levar pelo caminho certo. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Nós te louvamos e agradecemos por esse amor que é tão inexplicável, como a tua palavra diz, ele nos constrange de tão profundo e maravilhoso que ele é. Nós te adoramos, nós te agradecemos por isso. E, Senhor, eu peço que o Senhor continue ministrando o nosso coração, ministrando, Senhor, o coração de cada um aqui, em nome de Jesus, dando, Senhor, a direção certa. Não nos deixe ficar perdidos, não nos deixe ficar desorientados, mas, Pai, nós oramos agora dizendo: nós desejamos a tua direção. Nós desejamos caminhar o caminho certo. Nós desejamos ser guiados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe de uma maneira muito especial a sua vida, sua família, e que Ele continue ministrando o nosso coração na palavra dEle, que nos dá ânimo, nos dá fé e nos dá direção. Que Deus te abençoe. Fique em paz, na paz dele, que excede todo entendimento, né? E que, em nome de Jesus, se Deus quiser, nos vemos semana que vem. Deus abençoe. Tchau, tchau.